colocar nossas mentes diante de Deus e aquietar o nosso espírito. Oremos. Pai, Tu que em Ti reside toda a sabedoria e todo o conhecimento e todo o poder e glória, Senhor. A Ti invocamos e a Ti nos prostramos, Senhor, tendo a certeza de que o Senhor está nos ouvindo, tendo a certeza que as portas do céu estão abertas para a nossa presença, Senhor. Então, derrama o Teu poder sobre essa igreja, para que nós possamos, Senhor, compreender a Tua palavra e dar entendimento, Senhor, e que esse compartilhar desse maná espiritual que será servido aqui hoje, possa aprofundar no mais profundo do nosso ser e causar transformação de vida, causar um terremoto estrutural dentro do nosso ser, Senhor, e que isso nos mova cada vez mais para a Tua presença, que nós possamos, ó Deus, ser transformados pela Tua glória, a qual nos dirigimos constantemente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. A gente vai ler de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Depois a gente vai pular para o capítulo 2, do versículo 1 em diante. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 diz: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tomou Deus a loucura, a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus a salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. No capítulo 2, versículo 1 em diante, diz: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas constituíram em demonstração do poder de Deus, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos de sabedorias de Deus, do ministério que estava oculto, o qual pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Eu acredito que a partir de hoje nós vamos ouvir bastante nas mensagens sobre evangelismo. Nós vamos ouvir bastante sobre pregar e levar o evangelho para as pessoas. Vamos falar em multiplicar, vamos falar em elaborar planos, estratégias, metas, objetivos. E não há nada de errado nisso. Metas são feitas para serem cumpridas, objetivos são feitos para serem seguidos.
Se a gente olhar as Escrituras, nós vamos ver o apóstolo Paulo como um grande estrategista de evangelismo. As rotas que ele seguia, que se você ler lá em Atos, são altamente estratégicas, são altamente visionárias. Ele vai nas cidades-chave, cidades que se torna mais fácil de se propagar o evangelho. Deus proclamou o seu evangelho numa época correta, no tempo oportuno. Roma estava preparada para receber e se locomover o evangelho com certa facilidade. Deus também fez a sua estratégia ao proclamar o evangelho. E aí há muitas estratégias, e não há nada de errado com elas. Às vezes nós achamos que tem problemas em estratégias de evangelismo. Nenhum problema há nelas. E há muitas. Há evangelismo pessoal, há panfletagem, há evangelismo em praça pública, há proclamação em transportes coletivos, em instituições de caridade, há participação em grupos, que é um dos objetivos que nós teremos aqui nessa congregação. Há tantos meios, multimídia, internet, cartas, seja como for, muitos são os planos que nós podemos elaborar. Mas nenhum desses planos, nenhum dos objetivos que nós vamos planejar aqui, eles podem ser realmente eficazes se nós não entendermos aonde está baseado o poder que vem da pregação do Evangelho. Se nós não entendermos que o discurso por si só, que palavras persuasivas de sabedoria humana, e por mais que nós tenhamos conhecimento ou estejamos preparados com cursos de teologia e de preparação para o evangelismo, jamais nós podemos converter alma alguma sequer se a nossa pregação não for baseada no poder de Deus. Porque o que converte almas é o poder de Deus, não discurso e não palavras, não estratégias, não metas, não grupos, mas é o poder de Deus. As ferramentas são canais onde o poder de Deus é concentrado e que atinge o maior número de pessoas possíveis. Mas sem o poder de Deus, essas coisas estão fadadas ao fracasso. Nós precisamos entender isso antes de começarmos qualquer trabalho evangelístico. Precisamos entender que precisamos do poder de Deus em nossas vidas. Precisamos desse poder que transforma seres humanos. Porque palavras persuasivas e estratégias podem até fazer com que pessoas sejam convencidas. Podem fazer até com que pessoas se achem interessantes se juntar com nós nesse prédio e formar um montoado de gente aqui para reuniões. Mas isso não converte almas. Nós não queremos pessoas amontoadas num prédio, porque senão abriríamos uma boate. Nós queremos vidas dobradas diante da majestade de Deus. Nós queremos almas encurvadas diante da presença de Deus. Pessoas que reconhecem a glória e a majestade de Deus. Eu espero que seja esse o nosso objetivo com o evangelismo. E não trazer amiguinhos para fazer parte do nosso grupinho, mas fazer almas se sujeitarem a esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E é somente com esse poder que Paulo descreve aqui aos Coríntios. Porque ele era um homem que tinha um conhecimento, mas ele, ao pregar aos Coríntios, ele não foi com discurso eloquente, e nem com palavras persuasivas de homem, como ele mesmo diz, mas como foi com fraqueza, com temor e tremor, para ficar se ressaltado que o poder não estava em suas palavras, mas o poder estava em Deus. Aquele homem abriu mão de sua sabedoria humana ou de discurso grego qualquer, mas ele se sujeitou à palavra da cruz, que era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. É essa palavra que transforma as vidas. E é isso
que nós precisamos, irmãos, para evangelizar. É isso que precisa ser a base, é isso que nós precisamos entender, que cada um aqui precisa entender antes de sair para o campo pregando o evangelho. Antes de falarmos qualquer palavra a qualquer pessoa, precisamos entender que o seu conhecimento não é suficiente, que o seu estudo não é suficiente, que o seu curso de teologia não é suficiente, que não transforma ninguém isso. O que transforma é o poder de Deus, e o poder de Deus se demonstra na fraqueza. E é sobre esse poder de Deus que eu gostaria de falar hoje com vocês. Como fazer com que esse poder de Deus se manifeste em nossas vidas? Como fazer com que esse poder de Deus se torne visível em sua vida, em minha vida? Às vezes nós achamos que poder de Deus está relacionado à bruxaria evangélica, à satisfação de caprichos cristãos, a frenesi religioso. É isso que muitas vezes a gente tem confundido o poder de Deus com desejos egoístas e mesquinhos de muitos de nós, para conseguir vantagens pessoais. Esse não é realmente o poder de Deus. Isso são migalhas que caem da mesa de Deus. O poder de Deus não vem na sua vida como simplesmente um levantar de uma mão na sua cabeça. O poder de Deus não vem com uma oração poderosa de um super pastor. Não vem de um livro que você vai ler do Billy Graham ou do John Piper. Não vai ver com vídeos evangélicos, nem com shows gospels. O poder de Deus não se manifesta meramente nessas coisas. O poder de Deus vem de uma vida de entrega e de busca constante da presença dEle. Se nós olharmos todas as maravilhas que Moisés fez no Egito e todas as maravilhas que Deus fez no deserto, nós vamos ver o como Deus agiu na vida daquele homem chamado Moisés. Deus, antes de entregar os 10 mandamentos nas tábuas, fez com que Moisés subisse ao monte durante 40 dias. 40 dias na presença de Deus. E quando Moisés desce daquele monte, que está lá registrado em Êxodo, capítulo 34, se eu não me engano, o rosto de Moisés resplandece. O rosto de Moisés brilha, ao ponto de que ele tinha que colocar um véu, para que as pessoas não ficassem atordoadas com aquele brilho que saía e que era resplandecido do rosto de Moisés. 40 dias, de um relance, de costas que Deus passa na presença de Moisés, e aí causa aquele brilho extraordinário. Mas nós não somos como Moisés, como Paulo mesmo diz. Nós não precisamos mais ter esse véu. Nós temos acesso direto. E a glória que resplandece em nós é muito maior do que a glória que resplandecia em Moisés. E eu pergunto, aonde está essa glória na vida de cada um de nós aqui? Aonde vive essa glória de Deus, que é escrito nas Escrituras e não se vê muito na vida dos cristãos hoje em dia? Onde está essa glória na minha vida? Onde está essa glória na sua vida? Essa glória, ela resplandece quando nós subimos ao monte e nos encontramos com Deus lá. 40 dias, 40 noites, num relance de costas, para que Moisés não fosse destruído por aquela glória. O rosto de Moisés resplandece, ao ponto de ofuscar a vista daqueles que o viam. Suba ao monte de Deus. Você quer ver poder que transforma a vida? Suba ao monte de Deus. Eu não estou falando para você ir ao monte, ali de Ponta Negra, né, no Morro do Careca, e ficar subindo lá, fazendo jejum e orando, não.
Vocês me entendem o que eu estou falando? Coloque-se na presença dele. O poder de Deus vem através de oração. Vem através de muita oração. Vem através de clamor. E eu não estou falando oração de 10 minutos de manhã, 15 minutos de manhã, 5, 10 à tarde, mais 15 à noite. Que muitas vezes nem isso eu chego. Eu estou falando de oração em que você abre as portas do céu. E que você, ao invés de entrar no Santo dos Santos, como foi aberto o véu do santuário, o Santo dos Santos mergulha em você. E você experimenta um tipo de oração que muitos de nós não estão acostumados. Que é uma oração de intimidade. E de quem busca se relacionar pessoalmente com Deus. De quem, como quem é atingido por essa glória de Deus. E de quem tem satisfação de estar na presença dEle. Às vezes as nossas orações são muito ralas. Nós batemos na porta de Deus e corremos. Nós precisamos aprender a persegui-lo. Nós precisamos aprender a clamar. Nós precisamos aprender a compartilhar as nossas vidas com Ele. É somente em orações verdadeiras, de busca constante. Isso exige um esforço por parte do cristão. É que o poder de Deus começa a se revelar em nossas vidas. O poder de Deus se manifesta em contato constante com a palavra dele. Não é fazer uma leitura bíblica para simplesmente cumprir o ritual ou cumprir o cronograma que está se programado para o ano, de ler a Bíblia em um ano ou em 6 meses. É de permitir com que tudo isso que está aqui invada as nossas almas. Com que essa palavra se torne realmente alimento para as nossas vidas. Que ela penetre nos nossos corações. Que com essas histórias, não sejam simplesmente histórias que ficaram, no mínimo, há 2000 anos atrás. Mas que se torne vida e se torne uma realidade presente em nós. Que ela entre em nossa boca e seja doce. Mas que também ao descer, como diz lá em Apocalipse, seja amarga no nosso estômago. Porque sim, a palavra nos enfrenta. Ela nos coloca muitas vezes contra a parede. Ela nos constrange, ela mostra nossos pecados. É por isso que muitos de nós detestam lê-la. Experimente um tipo de relacionamento diferente com Deus. Além da superficialidade. Mergulhe fundo. Pense nas coisas do alto. Medite nas coisas que são do alto, como Paulo diz. Quanta besteira muitas vezes ocupa os nossos pensamentos. Quanta futilidade ocupa a nossa mente. Quanto lixo ocupa em nossos corações. Como nós amamos coisas que Deus detesta e abomina. Como nós aplaudimos aquilo que Deus lamenta. Deixe Ele fazer uma faxina na sua vida. Tire todas essas baboseiras. Lave-se. Lave-se no sangue de Cristo. Porque Ele tem poder para perdoar todos os nossos pecados. Não se conforme com a vida cristã medíocre.
mediana, o suficiente para que os outros irmãos não olhem para você e lhe censurem. Porque é isso que muitas vezes nós nos conformamos com vidas que as pessoas não possam censurar simplesmente a gente, pecados que não possam ser muito percebidos. E é esse tipo de vida que você quer? É esse tipo de vida que eu quero? Sem poder. Vida que vive nesse banco, cobiçando o que acontece lá fora. É isso que nós queremos. Como podemos pegar um evangelho com poder e transformar vidas? Se o nosso relacionamento é na superfície. E não ache que o seu relacionamento é superficial não tem efeitos concretos na sua vida. Tem sim. E principalmente tem na proclamação do evangelho. Porque o evangelho é preciso poder no evangelho. Coloque-se na presença de Deus. Experimente um relacionamento jamais experimentado por você antes. Não se conforme com porque irmão é assim. Irmão que é mais espiritual do que eu, ele é assim, eu também posso ser assim. Vá além. Vá além. Vocês não sabem o quanto aqueles homens do passado desejaram o que nós temos livre acesso hoje. Às vezes nós não fazemos ideia do quantas coisas tem guardada para nós de uma vida entregue na presença de Deus. Como Paulo diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e mente alguma jamais foi capaz de imaginar, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E às vezes, por viver vidas superficiais, nós fechamos as portas dos céus. E eu não estou falando simplesmente de bênçãos materiais, porque isso é migalha que cai do céu. Eu estou falando de bênçãos espirituais. Eu estou falando de vida espiritual. Eu estou falando de poder de Deus para transformar a sua vida e transformar a vida de outras pessoas através de você. Sabe, irmãos, os maiores sermões pregados, as maiores pregações, não são aquelas que são pregadas diante de um púlpito. São aquelas que são proclamadas em sapatos que caminham atrás de Cristo. Os maiores sermões, está em nossas vidas. As maiores pregações capazes de converter almas residem em mim e em você. E quando esse poder de Deus, que excede todas as coisas, está presente em nossas vidas, tenha certeza que as nossas vidas não passam em branco para aqueles que estão ao nosso redor. Muitos vão te odiar. Muitos vão detestar você. Muitos vão você querer ver você longe. Não ache que porque há o poder de Deus em você não há rejeição. Mas muitos também irão se dobrar à majestade de Deus. Muitos irão reconhecer a soberania dele. Muitos irão receber a sua graça. E muitas vidas realmente podem ser transformadas através da sua vida e através da minha vida. Eu convido você, se você tem vivido uma vida superficial, e muitas vezes eu me pego vivendo uma vida altamente superficial no meu relacionamento com Deus. Uma vida o suficiente para vocês não perceberem. Uma vida
o suficiente para viver confortável, sem criar grandes problemas. Mas isso não é vida, isso não é evangelho. Se você tem experimentado esse evangelho da superfície, eu queria chamar você para penetrar nos santos dos santos, para abrir as portas do tabernáculo, lavar-se, usando a figura de linguagem do Antigo Testamento, oferecer o sacrifício na mesa de bronze, lavar-se na pia, comer os pães, oferecer o incenso e entrar nos santos dos santos. Experimentar a glória de Deus. Experimentar aquilo que todos os antepassados, antes de Cristo, desejavam e não podiam. Que o sacerdote tinha que entrar com a cordinha amarrada no pé, porque se morresse ninguém poderia entrar naquele lugar. E você tem livre acesso. Livre acesso. Coloque-se na presença dele. Chega dessa vida cristã medíocre para muitos de nós. Diga chega e lute. Porque aí sim, nós vamos ver o poder de Deus se manifestando cada vez mais nessa igreja. Nós vamos ver coisas que jamais vimos aqui. Nós vamos ver seres humanos sendo transformados de verdade. Nós vamos ver almas sujeitas, sem frenesi religioso, sem grandes espetáculos públicos, mas transformações que acontecem dentro das pessoas. Como aconteceu dentro de você. Porque foi o poder de Deus que te converteu. E é o poder de Deus que transforma almas. Que esse mesmo poder possa estar atuando em nossas vidas, possa estar transformando o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso ser, e nos fazendo semelhantes ao Filho dele, Jesus. E que nós possamos proclamar o Evangelho, não por neurose, não porque se sente pressionado por um lado ou por outro, mas porque sente alegria de proclamar um Evangelho que nós vivemos. Porque sente alegria de compartilhar as boas novas que um dia recebemos. Que sente alegria de viver o Evangelho de Jesus Cristo. E conhece o que significa vida em abundância. Oremos, irmãos. Pai, como muitas vezes somos tímidos, Senhor. Como muitas vezes temos cautela, medo, vergonha de nos aproximarmos da Tua presença. E muitas vezes nós não desejamos isso, Senhor, porque isso requer mudança, porque todo aquele que se aproxima da Tua presença, ou ele é destruído, ou ele é transformado. E muitas vezes nós sabemos disso, por isso nós hesitamos, Senhor, a penetrarmos mais fundo no relacionamento contigo. Mas que o Senhor quebre, Senhor, todo tipo de resistência maligna que há dentro de nós. Todo obstáculo que nos separa diante de Ti, que o véu seja rasgado de cima a baixo, Senhor. E nós possamos experimentar essa vida abundante que está no Teu Filho Jesus. E nós possamos experimentar essa alegria que habita no Teu Espírito e nos transforma a cada dia. Essa alegria que recebemos no primeiro dia, Senhor, de nossa conversão. Que isso possa se perpetuar em nossas vidas. Mas ajuda-nos, Senhor. Ajuda na nossa incredulidade. Ajuda nas nossas fraquezas. Porque por nós mesmos nós não podemos dar um passo sequer na Tua direção. Então que o Senhor venha ao nosso encontro e nós possamos nos render à Tua majestade. E aí sim, Senhor, ao entrarmos no céu, e eu não estou falando do céu vindouro, Senhor, estou falando do céu que nós experimentamos aqui nesse mundo, com a Tua presença em nós, nós podemos proclamar esse céu que um dia nos espera, com alegria e com satisfação, como quem redime o tempo, como quem busca o tesouro mais precioso que há em nós, como quem lapida um diamante, Senhor. Ajuda-nos
a viver vidas íntegras e mergulhadas na tua presença. Que o teu poder, que a tua graça nos transforme hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.